Olá, mulheres! Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos para o capítulo 3 do livro A Guardiã do Lar, de Bruna Oliveira. Removendo o sim, calando a voz da indignação. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Gênesis 30, 1 e 2. Inúmeros são os conflitos que uma mulher pode passar no matrimônio. Nesse texto, vemos o dilema do casamento de Jacó com Raquel, uma mulher extremamente amada que, para ser liberada à aliança, custou para Jacó 14 anos de trabalho. Já no casamento, eles viveram o primeiro drama, pois após 7 anos de labuta, com talvez grandes expectativas de enfim ter sua amada em seus braços, Jacó vive a decepção de se casar com Raquel, mas acordar com Lia. E quantos casamentos não são assim? Mulheres casam como Raquel, mas amanhecem o resto da vida como Lia. Essa foi uma forma que seu sogro Labão arquitetou para que sua filha primogênita se casasse primeiro. E justamente nessa formação familiar articulada arbitrariamente, aconteceram problemas graves de relacionamento, pois ambas, Raquel e Lia, viveram sua vida sentimental profundamente insatisfeitas. Por um lado, Lia, uma mulher que, apesar de não ser tão amada como Raquel, era muito fértil. Porém, a prosperidade da sua madre não a deixava contente. Pelo contrário, sempre se mostrou amargurada e valorizando que cada gestação poderia lhe trazer de benefício em seu casamento para que ela fosse mais amada do que Raquel. Ou seja, o que fica subentendido no texto é que Lia não se importava tanto com o nascimento dos seus filhos. Ao contrário, seu foco maior na vida estava relacionado à sua vida sentimental, e não à alegria de ter a dádiva de formar uma grande família. E concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou-o Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Gênesis 29, 32. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou-o Levi. Versículo 34. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho, e disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Gênesis 30, 19 e 20. Lia não conseguia ser satisfeita, viver a beleza da maternidade, de ser uma mulher abençoada, porque naquela época a fertilidade era associada à mulher estar debaixo da bênção de Deus. Pelo contrário, estes textos revelam o descrédito dela em ser agradecida e satisfeita em ter tamanha graça em sua vida. Parece que ela estava mais focada naquilo que não tinha do que naquilo que tinha. Quantas mulheres vivem situações como a de Lia? Não conseguem ser gratas, vivem amarguradas por buscarem viver uma vida perfeita, atendida em todas as expectativas. Aquela mulher conviveu com o monstro da rejeição que ela mesma formou, transformando sua gestação em uma necessidade de ser amada como a irmã, vivendo sob comparação e inveja, aspirando ter um casamento como o dela e, inconsequentemente, rejeitando seus filhos, pois os nomes deles eram associados à sua vida sentimental, a colocando como mais importante. Hoje, vemos uma quantidade de mães que regem sua casa a partir das suas insatisfações e não conseguem discipular nem amar seus filhos. Lembro-me de uma pessoa me pedindo conselhos sobre como poderia resgatar o relacionamento com sua mãe, pois durante toda a sua vida conviveu com o sentimento de não perceber seu amor pela vida conjugal difícil que ela tinha com seu pai devido a uma fase difícil que passou a descoberta de um adultério. A partir de então, esta começou a viver em função de restaurar seu casamento e, por causa disso, não conseguia acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos filhos. Esse fato gerou muitos traumas na vida dessa pessoa e uma grande interrupção em seus relacionamentos. O maior problema de Lia era a competição, que resultou em dores de insatisfação no seu dia a dia que a impediam de celebrar tudo que Deus havia concedido a ela.
Remova a letra C de competição no seu lar. Construa um ambiente saudável de gratidão. Seja contente com tudo que você tem. Outra pessoa que precisa remover o C, só que esse é o da crítica, era a amada Raquel. Ela tinha tudo para ser feliz, pois tinha um marido que a amava muito, mas seu desejo de ser mãe era maior do que ser amada pelo seu marido. Enquanto Lia queria ser amada como Raquel, Raquel queria ser fértil como Lia, ou seja, as duas competiam pela vida da outra. Contudo, Raquel, além de competir, ainda criticava o marido, chegando a trazer uma abordagem de que o problema dela de não ter filhos e ser feliz era culpa dele, e fazendo chantagem emocional: dá-me filhos, senão morro. Muitos lares vivem o sistema do C da crítica, com mulheres que não enxergam nada de bom no marido. Suas bocas estão sempre acusando, criticando, desprezando, pontuando aquilo que não estão conseguindo. Parece que o outro já não tem mais nada de bom. Tudo que é feito é pouco. As mulheres precisam entender que a construção do seu lar se dá a partir do que elas falam. Temos o poder enorme de influenciar e precisamos aprender a usar isso a favor da nossa casa. Lia e Raquel viviam o sim, C e M, em casa. Competição, insatisfação e murmuração. Ambas não conseguiam ser gratas por aquilo que tinham e viveram um casamento frustrado. A insatisfação mina o romantismo e a vontade de estar junto. Muitos maridos fazem de tudo para ficar longe de casa por não conseguirem conviver com uma mulher que tem um sim na língua. Há pessoas indignadas que se defendem dizendo que têm direito de reclamarem, pois convivem com situações terríveis em seu lar e que não são obrigadas a atuar em desaforo. Entendo que existem problemas difíceis, porém, se queremos guardar nosso lar, precisamos agir além do previsível. A seguir, vamos analisar a história de uma mulher que alcançou de Deus o milagre em sua casa, pois fez calar a voz da indignação. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele disse, respondendo: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia é uma das maiores exemplos bíblicos de milagre familiar. Mas ela teve que passar por algumas provas. Analisemos o contexto. Primeiro, ela percebe que a enfermidade que sua filha estava enfrentando era de cunho espiritual. E, imbuída de esperança, vai até um homem chamado Jesus, pois certamente ouviu dizer da sua fama e bondade. Na sua primeira tentativa em clamar por uma intervenção espiritual, Jesus nem ao menos responde à aflição daquela mulher. Os discípulos, que compadecidos com tal situação poderiam intervir, pedindo a Jesus para ajudá-la, ficam irritados, incomodados e clamam para que Jesus a despedisse. Pergunto a você, no seu lugar, você insistiria naquele pedido ou armaria um barraco? Se acontecesse com você que por algum motivo espiritual fosse buscar ajuda a um determinado pastor renomado e quando chegasse para conversar com ele, o mesmo nem te respondesse e os diáconos que poderiam te ajudar começassem a gritar, pedindo ao pastor para te despedir porque você estava atrapalhando o culto? E se ele ainda respondesse que nem ia lhe dirigir palavra porque seu ministério só tinha a ver com os membros da sua igreja? E pior, mesmo em mais um pedido de socorro, este pastor te comparasse com um cachorrinho? Minha pergunta é, você se sujeitaria a uma humilhação como esta?
Bom, aquela mulher teve a reação mais fantástica que os discípulos jamais imaginariam. A cada resistência, naquele pedido de socorro, ela se humilhava mais, calando a voz da indignação, pois imagino que, como qualquer outra pessoa, ela deveria ter ficado indignada com a resposta de Jesus e seus discípulos, mas decidiu não parar na indignação, pelo contrário, entrou em um lugar de humildade. Não é fácil, eu sei, passar por situações difíceis, encontrar tanta resistência mesmo se sentindo com a razão e ainda ser humilde. Mas o que fez aquela mulher conseguir um milagre em sua casa foi o tanto que ela se permitiu calar diante da sua justiça própria, da sua indignação. Talvez hoje você tenha inúmeros motivos para criticar, murmurar, estar insatisfeita. Porém, há um galardão para aqueles que decidem conter seus direitos e vencer sua razão. A mulher cananeia é prova do quanto valeu a pena desistir da indignação e focar no que queria: a cura da filha, e ser beneficiada e honrada pelo seu comportamento. Quem sabe é só isso que está faltando para que o seu milagre chegue em seu lar? Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.